A paz do Senhor Jesus a todos os amados do Pai Celestial. Uma ótima terça-feira, dia 29 de setembro de 2020, nessa gloriosa paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede a todo entendimento. Hoje aqui em Uberlândia é uma tarde muito quente, desde ontem, não é? Está quase chegando aos 40 graus. Difícil de suportar. Tava uma chuva tão boa, né? Mas o Senhor vai mandar mais chuva para nós, em nome de Jesus. Amém? 1 Crônicas, hoje, capítulo 1, nós vamos estar lendo nessa segunda leitura, que a primeira leitura nós já lemos o capítulo 12 de Eclesiastes, na parte da manhã, e já oramos, você pode buscar, que já está aí postado. Então agora nós vamos ler o capítulo 1 de Crônicas, 1 Crônicas. A genealogia desde Adão até Noé, os filhos de Noé e seus descendentes. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, e Magogue, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Os filhos de Cã, Cuxi, e Mizraim, e Pute, e Canaã. E os filhos de Cuxi eram Sebá, e Avilá, e Sabitá, e Raamá. E Sabitecá, e os filhos de Raamá eram Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. E Mizraim gerou os Ludeus, e os Ananeus, e os Leabeus, e os Nafitueus, e os Patruceus, e os Caslueus, dos quais procederam os filisteus, e os cafitoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os jebuseus, e os amorreus, e os girgazeus, e os heveus, e os arqueus, e os sineus, e os arvadeus, e os zemareus, e os amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, e Assur, e Arfaxade, Elude, e Arã, e Uz, e Ul, e Jeter, e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber, e a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá. E Joquitã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azarmavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Ebal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nabaiote, e Quedar, e Abdeel, e Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã e a Joquizã, e a Medã, e a Midian, e a Isbaque, e a Sua,
E os filhos de Joxã foram Seba e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, e Éfer, e Enoque, e Abida, e Elda, todos estes foram filhos de Quetura. Interessante, Elda aqui é nome de homem, porque na genealogia só entram os nomes dos homens. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz e Reuel, e Jeús, e Jalão, e Corá. Os filhos de Elifaz, Temã, e Omar, e Zefe, e Gaetã, e Kenaz, e Tímina, e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã e Sobal, e Zibeão, e Aná, e Dissom, e Ezer, e Dizã. E os filhos de Lotã, Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Tímina. Tá vendo? Quando eles vão falar o nome de uma mulher, eles especificam. O filho de Aná foi Dissom, e os filhos de Dissom foram Arão e Esba. Esse Arão aqui é com H. E Esbã, e Itrã, e Querã. Os filhos de Ezer eram Bilã, e Zaavã, e Jaacã. Os filhos de Dizã eram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse sobre Israel os filhos de... Antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e era o nome da sua cidade, Dinabá. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bozra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe. E era o nome da sua cidade, Avite. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Sanla, de Masreca. E morreu Sanla, e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio Eufrates. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aquibor. E, morrendo Baal-Anã, Hadade reinou em seu lugar. E era o nome da sua cidade Paú, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, a filha de Mesaabe. E, morrendo Hadade, foram príncipes em Edom. Vou esperar o carro do som. Aqui é difícil, amados. Se a gente for esperar todos os carros de som passar, é impossível, porque toda hora passa, sabe? Só se for só de madrugada. E morrendo Hadade, foram príncipes em Edom o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Enon, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibizar, o príncipe Magidiel e o príncipe Irão. Estes foram os príncipes de Edom. Estamos com 8h43, mas vamos continuando então aqui o capítulo 2. Os 12 filhos de Jacó e os descendentes de Judá. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Os filhos de Judá foram e Onã, e Selá. Estes três lhes nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Os nomes aqui são bem complicados, porque tem hora que a gente tropeça, né, nas palavras. Amu, H-A-M-U-L. Então, Amu.
E os filhos de Zerá, Zinri, e Etã, e Emã, e Calcol. Repetindo aqui o versículo 5, que a garganta deu uma empacadinha aqui. E os filhos de Zerá, Zinri, e Etã, e Emã, e Calcol, e Dara. 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etã foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, Errão e Quelubai. Errão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro. A Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe, e Azael, ao todo 3. E Abigail teve a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. Amasa, às vezes a gente fica olhando assim e fala, nossa, mas genealogia é tão cansativo de se ler. Mas, olha só, olha aqui, falando sobre os filhos de Jessé. Quando a gente vai ler lá em Samuel, 1 Samuel, vai falar só sobre Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, não é? Aqui ele já fala do quarto, que é o Natanael, o quinto, que é Radai, o sexto chama Ozem, e depois o sétimo, que é o Davi. Então, traz muitos detalhes que a gente precisa ler e prestar atenção. Não é só ler esse tanto de nomes e não prestar atenção. Vocês viram que aqui relata o nome de cada um dos filhos de Jessé, inclusive as filhas, olha só, e foram suas irmãs, ou seja, as irmãs de Davi, Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe, ou seja, Joabe, aquele chefe do exército, era primo de Davi, e Azael, ao todo 3. A garganta hoje está meio complicada, mas nós vamos lendo. E Abigail teve a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. E Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Geriote. Esse aqui é outro Calebe, não é aquele Calebe do tempo de Josué, não. E os filhos desta foram estes, Gesser, e Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrata, a qual teve a Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então, Esrom possuiu a filha de Maquir, pai de Gileade, e, sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Kenate, e seus lugares, a saber, 60 cidades, todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E, depois da morte de Esrom em Calebe de Efrata, Ábia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orém, e Ozem, e Aias. Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maás, e Jamim, e Eker. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abissur. E era o nome da mulher
de Abissur, Abiail. Essa aqui não é Abigail, é Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim. E Seled morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize, e o filho de Ize, Sezã, e o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, seu servo. Ele deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflau. Não é Efial, não. Zabade gerou a Eflau. E Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou Elis, e Elis gerou a Eliasa. E Eliasa gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foi o filho de Caleb, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife. E Maressa foi o pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré e Tapua, e Requém e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão. E Requém gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi pai de Bet-zur. E Efá, a concubina de Caleb, teve a Arã, e a Moza e a Gazés. E Arã gerou a Gazés. E foram os filhos de Jadai, Regem, e Jotão, e Gesã, e Pelete, e Efá, e Saaf. De Maaca, concubina, gerou Caleb a Seber e a Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Mana, teve a Seva, pai de Macben. Estou precisando dar umas pausadas, amados, porque a garganta hoje não está querendo cooperar, não. E Salma, peraí, vamos ver, voltando ao 49. E a mulher de Zaaf, pai de Madimana, teve a Seva, pai de Macbena e pai de Gibeá. E foi a filha de Caleb, Axa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata. Sobal, pai de Kiriate Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, e Arefe, pai de Bet-Gader, e foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Itritas, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estauleus. Os filhos de Salma foram Belém. Olha só, o nome de uma cidade é o nome da pessoa. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, e Atarote, Bet-Joabe, e metade dos Manatitas, e os Zoreus. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, e os Simeatitas, e os Sucatistas. Estes são os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Então, amados, agora estamos com 19 e 16. Na última parte, a gente vai então estar postando o capítulo 3 e o capítulo 4. Até lá, na paz do Senhor, e ore pela minha garganta, que hoje está meio complicadinha, tá bom? Fique na paz do Senhor e até lá.